Bom, a primeira coisa que temos que entender é qual é a origem, qual foi a origem do conhecido método das ações físicas. Por um lado temos a Stanislavski, que era um diretor e mestre de atuação, que se encontrou com uma dificuldade. Essa dificuldade consistia em que as emoções numa pessoa são involuntárias e inconscientes, quando o ator ou a atriz precisa usar elas de forma voluntária e consciente no momento da cena. Na vida, as emoções se disparam por conta dos fatos que a gente vive, mas na cena você precisa ter a coisa aí, na hora, pronta para ser usada. Então, ele começa uma pesquisa muito interessante até que dá com Pavlov. O Pavlov tinha um experimento muito conhecido que era que ele dava de comer num cachorro e tocava uma campainha. Repetia essa ação muitas vezes até que, num momento, ele só tocava a campainha e o cachorro babava. Sim? Então, aí Stanislavski pensa, tá, uma ação voluntária e consciente, como é tocar a campainha, está gerando uma emoção involuntária e inconsciente no cachorro, que é babar, que é a vontade de comer. Então, ele pensa que acontece se eu, através de ações voluntárias e conscientes, tento disparar na pessoa as emoções voluntárias e conscientes. É por isso que é chamado o método das ações físicas. E aqui entra o segundo conceito, que muitas vezes é mal entendido, e que é a memória emotiva. Estamos acostumados a pensar que a memória emotiva é procurar na minha própria memória de vida um fato traumático, um fato que gere a emoção que eu preciso usar para uma cena e colocar ela no serviço da cena. Quando na real a memória emotiva é uma coisa que se construi justamente tomando o experimento do Pavlov, esse processo que ele fazia de dar de comer e tocar a campainha estava gerando uma memória que depois ia gerar uma emoção. Para isso que foi feito o processo de ensaio, para poder gerar e acumular memórias que, chegado o momento de atuar, eu possa disparar através de ações. Agora bem, a pergunta mais comum que aqui aparece é: bom, tá, o que acontece se eu tenho que fazer um assassino? Vou ter que, durante o meu processo de ensaio, de preparação do personagem, ir matando pessoas? Não precisa. Aí, a primeira resposta que deu a memória emotiva é: tá, você pode gerar emoções análogas. Por exemplo, se você tem que atuar um personagem ou uma personagem que está passando fome, você nunca passou fome, pode conectar com gerando memórias de fome e de afeto, por exemplo. Mas aí estaríamos ainda dentro do paradigma anterior. Aí foi quando eu comecei a fazer a minha própria pesquisa e, lendo o Jung e a teoria do inconsciente coletivo, achei que tinha uma ponte interessante. O Jung falava que todos temos um compartimento, sim? Onde existe a memória do mundo e que cada pessoa tem esse compartimento aí e que está interconectado. Então eu pensei, tá, então se eu tenho acesso à memória do mundo e eu tenho que fazer um assassino, poderia talvez ter acesso na memória de Charles Manson, por exemplo. Então pensei, conectando o método das ações físicas, como eu poderia ter acesso à emoção de um assassino, fazendo a ação de matar, pegando uma faca e fazendo simplesmente a ação. E aí a gente tem que levar em conta, tem que ter em conta uma coisa muito simples, que é que a atuação em si é que nem um ofício, que nem um esporte, funciona por repetição. E vai se ampliando por repetição a capacidade
dessa atuação. Então, se eu, muitas vezes, faço essa ação, na medida que eu vou conectando com isso, cada vez essa ação vai ter uma profundidade dramática, uma potencialidade muito maior. Vamos colocar um exemplo muito simples de construção de memória emotiva. Todos conhecemos o filme Taxi Driver e a preparação que o Robert De Niro fez durante o processo, que era pegar um táxi e trabalhar em Nova York durante semanas. Durante esse tempo, ele foi gerando essas memórias. Não só do funcionamento do táxi, senão nas coisas que ele tinha que ficar ligado. Dirigir, falar com uma pessoa, parar numa esquina que é complicado, sim? Então, tudo isso gerou um acúmulo de memórias que, chegada na hora da cena, no set, ele se sentava no carro e simplesmente a coisa se disparava sozinha. E aqui é onde, na minha própria pesquisa, na minha própria busca, eu encontrei outro conceito já vinculado na física quântica, e que é o tempo. Para a gente o tempo é linear, mas esse tempo linear não existe segundo a física quântica. Tudo é aqui e agora. Tudo acontece agora. Por exemplo, se eu tenho uma lembrança de ontem, estou lembrando desde agora. Se eu faço uma projeção ou um plano para amanhã, estou fazendo desde agora. Não sei como vai resultar isso. Então, se eu tomo o inconsciente coletivo do Yang e que tudo é agora, segundo a física quântica, e uso as ações do método, eu posso ter um acesso direto no aqui e agora, que é um conceito muito conhecido na atuação, falar de aqui e agora. Esse aqui e agora é realmente aqui e agora. Está disponível para a gente toda essa memória nesse instante presente. Num ponto, a gente funciona que nem YouTube. Sim, você tem um server imenso onde tem um monte de vídeos que foram carregados em momentos diferentes, em épocas diferentes. E existem nesse server. Esse server seria o inconsciente coletivo. E eu sou a terminal que vai pedir para esse server esse vídeo, que seria a emoção. Quando eu vou pedir isso? No agora. Eu vou assistir quando? No agora, aqui e agora. Então, de alguma forma, a gente tem esse funcionamento como ator, como atriz. Tem essa disponibilidade de material para ser usado quando você quiser.